Bom dia. Quarta aula, aula 30. Lembrando, gente, que essa aula 29, os florianistas, eles praticamente sumiram, né? Perderam força, porque exigiram tanto que o governo debelasse um grupo que eles falavam que era de fanáticos, ignorantes e tal, achando que eles não iam conseguir fazer, e o Prudente acabou fazendo as duras penas, mas fez. E eles ficaram sem bandeira, vamos dizer assim, né? E naufragaram aí. Bom, a aula 30 tem a ver aqui com população e sociedade, página 323, e no seu livro 154. Acompanha por um, acompanha por outro, como você achar melhor. População e Sociedade Brasileiras, 1889 1914. Na verdade, vai mostrar aqui o paradoxo entre modernização, civilização, de um lado, e marginalização e exclusão do outro lado. Ele dá um panorama, visão geral da nossa sociedade e depois um grande conflito a partir da modernização. Então, logo aí na primeiro parágrafo, né, que nós temos, ele vai falar desse crescimento populacional nessa passagem do século XIX para o século XX, que é o que ele propõe aqui. Então, primeiro, tivemos um grande crescimento populacional. Por quê? Taxa de natalidade alta. E dois, a chegada de imigrantes. Então, imigrantes e nascimentos, população alta. Em crescimento. Por outro lado, uma taxa de natalidade também significativa. Tá? Uma das informações que o texto dá é que era a expectativa de vida de 33 anos. Tá? A maior parte dessa população vive no campo. Então, apenas 10% da população está na cidade. É um número pequeno, mas está em crescimento. E essa população da cidade em crescimento vai exigir medidas do Estado. Novos problemas vão aparecendo. O emprego, o deslocamento, lugar para ficar. E isso vai ser cobrado, obviamente, dos governos daí. Esta população que aparece aí, ela é heterogênea, ou seja, formada por grupos de diferentes características. Você tem o branco pobre, que já estava aí, você tem um grupo de imigrantes chegando, muitos desses imigrantes trazendo um conhecimento de mercado de trabalho urbano, alguns que chegaram a trabalhar em fábricas, podem até ser especialistas em alguma coisa, mas que aqui não tiveram essa possibilidade de escolher, né, bem o que fazer. Então, boa parte desses imigrantes nós sabemos que tiveram muitas dificuldades. A maioria vai ser encaminhada para trabalhar nas fazendas de café. Alguns acabam chegando aqui para a cidade. São esses que nos interessam aqui. Na página 154 do livro texto, tem uma foto muito interessante aqui de um vendedor ambulante na cidade de São Paulo. Então observe bem aí, você pode olhar no seu texto, carregando um monte de vassouras, parece, os negócios aí. Então, a vida desse imigrante não era fácil também, tá? Do outro lado, o texto faz questão de citar, aí no segundo parágrafo, ele fala assim, ó, comerciantes, empregados, imigrantes, populações que vinham do campo, e ele fala, dá um destaque à situação do ex-escravo, então do ex-escravo, do negro e do pardo, que vão ter todas as dificuldades que todos tinham, de arranjar emprego e moradia e tal, mais aquilo que ele herda da escravidão.
Então, ele vai ter que competir com o imigrante, é um problema. O outro, porque o imigrante ele aparece, apesar dessa dificuldade que eu coloquei, ele aparece como alguém que, na visão de quem estava aqui, superior, a um certo privilégio. Queria trabalhar, ele era branco, ele veio da Europa. Segundo, então, competir com o imigrante. Segundo, preconceito. Então, enquanto escravo, ele era vagabundo, não queria trabalhar, tinha que ir no chicote, fazia corpo mole. Gente, isso aí era resistência à escravidão. Mas eles pegam esse conceito e transformam agora num preconceito, né? Então, os negros todos têm essas características, não é porque eram escravos que eram assim, são assim. Preconceito difícil de tirar, né? E terceiro, as teorias raciais ou racistas, né, mas são chamadas de raciais aqui, para a época científica, para nós pseudocientíficas, que acabavam justificando esse preconceito. Então a situação do ex-escravo, do pardo, era muito difícil, mais difícil do que a dos outros que acabamos citando aqui. Essa questão da escravidão é muito marcante porque ainda hoje, né, alguns falam assim, mas tem nada a ver mais esse negócio de escravidão, fez tanto tempo. Será que a questão é o tempo? Vocês lembram que quando nós vimos a proclamação da República, que é aquela passagem para o período republicano, a construção da memória, então Tiradentes, né, o herói, o hino, a bandeira, pela pouca participação popular, sobretudo. Aqui no nosso texto, nessa mesma página que nós estamos aí, a 154, tem um trecho aqui do hino nacional, hino da República, muito revelador. Acompanhe aí na coluna da direita o terceiro parágrafo, bem no meio do parágrafo. Tá assim, ó. O hino da República composto em 1890, Mendes Albuquerque, né? Nós nem cremos que escravos outros tenha havido em tão nobre país. Já é uma tentativa, né, de apagar da memória a escravidão. 1890, a escravidão acabou em 88, a República é de 89. Então já havia esse discurso lá, não tem nada a ver, né? Tá tão assim, isso parece que nunca existiu. Ainda hoje tem esse discurso que nos remete à ideia de que o importante não é o tempo que passou, né? Mas talvez o importante é o tempo que isso durou e, sobretudo, o que foi feito nesse período para que essas questões fossem superadas, né? Que conquistas foram obtidas, o que foi feito para resolver essa situação. Marcante isso daí. Depois ele passa para o terceiro parágrafo, o terceiro elemento aí, que é a questão do indígena. Bom, a questão do indígena também é uma questão muito presente. Por coincidência ou não, nessa semana está sendo discutida a questão das terras indígenas. Quem tem direito a elas ou quem não tem, por que tem ou por que não tem. Todo um olhar grande sobre as terras indígenas, né? Mineradores, madeireiras, criadores de gado, etc. Tudo, né? Achando que o índio atrapalha o desenvolvimento, é um obstáculo ao progresso e tudo mais. Ou que já tem terras demais e tal. Hoje, essa discussão já existia nesse período que estamos vendo, o início da República. E eles tinham três grandes soluções para esse problema. O primeiro, ou a primeira solução, era a catequese. Olha só, vai vendo. A segunda era a proteção oficial, né? E a terceira era o extermínio. Então veja bem, não pela ordem, tá? Eu coloquei aqui a ordem aleatória, mas pela primeira, a catequese
ela já foi recusada lá por parte da sociedade, sobretudo aqueles próximos à ideia positivista, porque é uma coisa ultrapassada. Não a catequese, mas essa forma de se aproximar do índio. Isso é coisa do século XVI. E ainda hoje temos essa proposta. Agora, nada contra a questão religiosa, mas por que a aproximação tem que ser via religião? Essa integração. Então, a catequese, na época da colônia, as missões, não que elas quisessem de propósito, mas as missões acabavam sendo objetivos de conquista dos bandeirantes. Eles iam pegar os índios que estavam lá, civilizados, muito mais fácil do que os que estavam na selva, né? Então tinha essa proposta. A outra proposta, não sei o que é pior, se é a proposta, se é o extermínio ou a proposta, porque os dois são absurdos. Como é que alguém podia ter como alternativa exterminar os índios? Pois tinha. Pois tem. Ainda temos as pessoas que acham que tem que logo resolver isso acabando com os índios, porque já era. A proposta que vence, o caminho que vence aqui é a da proteção oficial. Então aparece no seu esquema aí o que ele chama de Serviço de Proteção ao Índio, esse SPI. O objetivo do Serviço de Proteção ao Índio é oferecer assistência e proteção aos indígenas. Parabéns. Carrega alguns interesses. Um desses interesses, além de proteger e tal, o índio é tê-lo como possível mão de obra. O segundo é aquelas regiões ou áreas de baixa densidade populacional, a presença indígena era importante, porque vai como que marcar, né, segurar aquela área, manter aquela área sobre o território brasileiro. Inclusive as áreas de fronteira. Apesar da proposta das três, tem aqui essa ser a melhor, ela ainda carregava um grau paternalista, ou seja, ainda via o índio como alguém inferior, alguém que está no estágio de evolução inferior. Um pensamento forte na época, ainda presente em alguns setores, né? E que precisava ser não só protegido, mas ensinado, civilizado, de alguma forma. Então tem esse caráter mais paternalista aí, tá? Essas propostas que eu falei para você e essas visões, elas não estão aqui no resumo. Você vai, ou se você já anotou aí, parabéns, ou vai ter que ir lá para o texto para identificá-las. Ótimo. Legal também que no texto ele cita o Cândido Rondon, né? O Marechal Cândido Rondon, um militar, portanto, fazendo as ligações de telégrafo, né? Mato Grosso, Goiás, Rondônia, região da Amazônia, está nessa área aí. Mas ele tinha uma visão muito peculiar e muito marcante sobre os índios. Em dada parte do texto, aqui ó, lá na página 155, olha o que ele fala aqui ó, na 155 sobre a questão indígena. Primeiro, proibido matar e afugentar os índios. Proibido matar ou afugentar os indígenas. Ele considerava que os índios eram donos das terras que eles ocupavam. Estamos discutindo até hoje, hein? Qual é a terra do indígena? Para ele, a terra do indígena é aquela terra que ele está ocupando. E proíbe afugentar e matar os índios, porque ele vai fazendo esse trabalho aí e os seus auxiliares têm uma visão não tão parecida, né? E no final ele tem essa frase marcante aqui também. A frase do general Custer, não sei se era dele, mas todo mundo fala que era, e ela é reproduzida, que diz assim, índio bom, índio morto, né? Contra essa frase ridícula e absurda, ele fala assim, ó, matar se necessário for. Minto. Se eu falasse isso, estaremos contra, né? Morrer se necessário for. Matar nunca. Então, matar nunca. Morrer
se for necessário. Posição bastante significativa aqui do Marechal Cândido Rondon. Feita essa primeira parte, sobre essa composição de alguns elementos da sociedade brasileira, o texto vai então para os projetos de modernização. Então, a ideia é modernizar a principal cidade do Brasil aqui, era Rio de Janeiro. Houve um trabalho muito interessante em Belo Horizonte, que vai ser feita meio que planejada, né, para substituir Ouro Preto como capital. Em São Paulo tem construções de edifícios, também tem uma modernização por conta principalmente da riqueza que vai sendo produzida pelo café. Mas era Rio de Janeiro que era a capital, era onde, porta de entrada, onde chegavam aqui. E eles falam, as pessoas viam, a chegada era magnífica, a natureza é muito bela, eles observavam a beleza, né? Aí quando chegavam, desembarcavam, começavam as frustrações. Sujeira, coisa imunda, doença. Então aí vamos mudar isso, né? Vamos fazer uma reforma nisso daí. Isso está já no nosso resumo, no quarto parágrafo, a coluna aí da direita, que ele fala no projeto de modernização da República e em especial do Rio de Janeiro. Então são planejadas aí duas grandes reformas, vamos chamar de uma reforma urbana e de uma reforma sanitária. O presidente da República é o Rodrigues Alves. O prefeito do Rio de Janeiro é Pereira Passos, que também era um engenheiro. E o médico, né, desse processo, o sanitarista Oswaldo Cruz. Então eles vão fazer a bendita da primeiro reforma urbana, que era nada mais do que limpar aquela cidade, mas limpar significava tirar tudo que eles achavam que não devia estar lá, inclusive os pobres. Eles tiraram aquelas casas pobres. No seu texto, na mesma página 154, você tem aí uma foto de um cortiço de cima. Dá para você perceber aí que é uma habitação de casas para pessoas pobres. O livro, O Cortiço, ele mostra bem essa formação, esses grupos heterogêneos da população brasileira. Ele mostra não só o povo mais pobre, mas também a corte. Vocês já devem ter lido, né? Quem está mexendo com vestibular já leu ou vai ler. Marcante para entender um pouco isso daqui, tá? Isso tem que ser derrubado, não pode ficar aqui. Mais de 2.000 casas foram apostas abaixo. E quem morava lá foi para onde? Então veja, não houve uma preocupação do que fazer com essas pessoas, de onde colocá-las. Onde eu vou alocar essa pessoa? Não derrubar, e aí... Então, você já vê aí uma resistência com relação ao governo, desculpe aí. Por exemplo, o cara vai encontrar uma casa longe de onde ele trabalha. Não falei que a questão urbana vai trazendo outros problemas? Então como é que eu vou deslocar até o meu serviço? Vou ter que pagar um aluguel mais caro, aqui não tem, o que eu faço? Então isso tudo aí fez o povo ficar desgostoso com essa reforma urbana. Mas a avenida foi feita, ficou bonito ali, eles queriam fazer uma reforma urbana no estilo europeu, né? Especial Paris, né? Os boulevards, aquela coisa maravilhosa. E foi feito e tá lá, e tá bonito mesmo. Mas a custo do quê? E depois vem a reforma sanitária. A reforma sanitária lembra que eu falei que aqui tinha muita doença e tal? Então a pessoa vinha, ia lá na praia, tem um quiosque, um trailer aqui, né?
come, tal, joga fora ali, tudo no chão. Joga também ali. Gospe no chão. Você fazer isso em casa. Imagina então na rua. Mas ninguém está preocupando muito com a educação, mas tem que resolver isso. Porque isso atrai moscas, mosquitos, baratas, ratos e tudo mais. Isso é favorável a epidemias, a doenças. Então nós tínhamos aqui alguma dessas doenças. Uma delas vocês talvez já tenham ouvido falar, a febre amarela. Diz que voltou, né? Olha só, tá por aí. Trazida por um mosquito que também ninguém conhece. Me parece que o mosquito da febre amarela era o tal do Aedes aegypti. Egípcio que queriam ver do Egito. Bichinho, cara, não é fácil não, hein? Tá lá, febre amarela. Perigosa. Então os navios europeus tentavam evitar chegar ao Brasil, né? Descer ali. Para lá na Argentina, para por ali, por conta disso. Então tinha que resolver. O Oswaldo Cruz vai resolver isso com o veneno. O veneno. As pessoas não gostam. Até quando passam nas casas hoje querendo jogar veneno, a gente não gosta. Imagina naquela época, assim, muita explicação. Mosquito que causa isso, será? Então não havia uma ideia de mostrar a importância dessas mudanças ou dessas ações. Elas simplesmente vão sendo feitas meio que na força. Mas combateu. Bom, o mosquito parece que ainda está por aí. Eram as famosas brigadas, né? Que iam lá combater esses mosquitos. O próprio presidente da época, o Rodrigues Alves, ele se entusiasmou com esse processo, né? com esse plano do Oswaldo Cruz, porque ele tinha, inclusive, teve, né, uma filha que morreu por conta da febre amarela. Outra doença que tínhamos aqui era a tal da peste bubônica. Todo mundo já ouviu falar da peste bubônica. É aquela do rato, da pulga. Pois é, sujeira, tal rato. Então a ideia era acabar com esses ratos, ou pelo menos combater o máximo que pudesse esses ratos. E foi feito um movimento para isso, mas não estava dando muito certo. A população não estava entusiasmada com esse negócio aí. Então o governo resolveu dar um esforço mais, que era dar um dinheirinho, pagar pelos ratos. Então você captura o rato, vai lá e ganha um troco. Não era pouco, mas se você levasse muito rato lá, dava um dinheiro, né? E aí vem a criatividade ordinária, né? O empreendedorismo canalha, né? De alguns. Começaram a criar rato em casa. Então o cara criava rato para vender. Claro que ele não falava que estava criando, ele falava que capturou. Então uma fazendinha de rato lá. Isso foi provado, as pessoas acabaram sendo pegas, foram até presos. Mas olha até onde chegou. Primeira falta de consciência, né, sobre isso daí. Restava então a segunda parte disso, que é a varíola. A varíola, que é uma doença perigosa, estava não só no Brasil, né, em tudo quanto é canto nós tínhamos a varíola, por isso que já tinha vacina contra ela. E aí o Oswaldo Cruz falou, vamos vacinar a população. Só que ele convence o governo, os parlamentares, a votarem a vacinação obrigatória, a obrigatoriedade da vacina. Para muitos historiadores, esse foi o grande tchan da coisa, tá? A obrigatoriedade. Mais uma vez, a população não será tratada como cidadã, mas como alguém a quem você impõe alguma coisa, como uma sociedade escravista. Você vê que hoje até para dar uma gotinha na criança tem toda uma festa, né? Literalmente uma festa. Mas aqui não teve nem campanha, nem explicação, nem educação. Tem que ser assim, vai ser assim.
Então muitos se colocaram contra a vacinação. Inclusive pessoas de renome, Olavo Bilac e Rui Barbosa, que são dois ícones aí da historiografia brasileira, foram contra a vacinação obrigatória. Mas para eles o que era errado era a obrigatoriedade, porque violava o direito de você querer ou não querer. Mas tinha as oposições ao governo. Elas vão aproveitar desse momento para mostrar que o governo sempre estava agindo errado, contra o povo. Não esquece, o povo já estava pelo pescoço com a atitude do governo no bota abaixo, lá, quando começou a derrubar as casas sem dar uma alternativa. E agora vem veneno, vem não sei o quê, e vem a vacina. Começaram a inventar umas histórias de que a vacina dada aqui no braço. Imagina a cabeça de vocês que as mulheres da época usavam roupa que tampava todo o corpo. Então, a imagem que eles davam é essa. Eles vão entrar na sua casa, pegar o braço da sua esposa, da sua filha, da sua mãe, dar a injeção. Alguns mais radicais falam, não, dói, né? Então, nas mulheres será dada na perna. Não, aqui em casa ninguém entra. E era mesmo assim, o enfermeiro vão juntos como policiais. Então uma atitude assim muito agressiva, que não foi aceita. Não foi trabalhado direito. Também existia lá um agrupamento de militar da Praia Vermelha, que estava insatisfeito com o governo civil e viu a oportunidade de dar um golpe contra o governo do Rodrigues Alves. Tudo isso junto, um grande comício, o comício virou um quebra-pau e virou a revolta da vacina. Na verdade, revolta contra a vacinação obrigatória. Tem datas aí, uns falam que começou no dia 10, outro começou no dia 14, então no nosso texto fala de 10 a 16 de novembro de 1904. A revolta da vacina, ou como o nosso texto chama, a revolta popular. Porque ele quer abranger que não era bem só a questão da vacina, mas era toda essa situação em que eles estavam desde o bota abaixo as casas lá. Bondes irados, quebra-quebra, violência e tudo mais. E acabou, né? A vacinação obrigatória foi suspensa. Claro que muita gente foi presa, trabalho forçado, etc., mas resolveu nesse momento aqui. Uma parte da historiografia tratava isso como uma ignorância. O povo é ignorante, não sabe o que é vacina, não quer vacinar, e o governo quer melhorar, eles não conseguem. Veja, é a mesma mentalidade daqueles que falavam que Canudos só tinha fanático, um povo ignorante e tal. Não era bem isso lá. Aqui também não era só isso. O movimento, a historiografia coloca esse movimento junto com aqueles conceitos de cidadania, dessa relação sua com o Estado, a sociedade com você, essa questão aí do ser cidadão, ser tratado como um cidadão, e não como um escravo ou alguém que não pode opinar e tudo mais. A vacinação, portanto, suspensa. Vamos ver se tem algum detalhe aqui, gente. O texto ele mostra logo no último parágrafo aí, ó, o caráter violento, tá? Do processo, a questão da violação do corpo, as oposições, inclusive essa militar, que é a oposição jacobina, que não deu certo, né, já falei, eles acabaram, né, até o quartel deles lá foi destruído, né, dançaram aí. E esse governo republicano autoritário, aquela ideia de não era essa a república dos meus sonhos. Então aumentaram os impostos, estou perdendo a minha casa, então o que adiantou? Que negócio é esse de república? Me parece que é só o que tem aí. Acho que mais nada de destaque, tá? Então vamos direto para a questão que tem aí. Ah não, eu queria mostrar, deixa eu ver se eu queria mostrar aqui. Aqui tem a cidade
Isso aí você vê depois. Então, olha só, página 323. Tem aí 2 textos falando sobre a mesma coisa, mas falando diferente sobre a mesma coisa. Isso é legal para a gente analisar documentos, né, em história. O primeiro fala assim, ó. Depoimento do comandante da Força Policial do Rio de Janeiro sobre a revolta. Aqui e ali, em vários pontos, pode-se dizer que simultaneamente, ao mesmo tempo, bandos de indivíduos educados na escola do vício e da malandragem, afeitos ao crime, vagabundos, desordeiros profissionais, malfeitores, e ele vai, né? Juntaram a eles mulheres da mais baixa condição, ébrias, maltrapilhas e etc. Tudo dentro de um plano que ele chama aqui de plano da maldade. Maldade, inclusive, com letra maiúscula. Em cumprimento de ordens e tal. Veja, é a visão de um chefe de polícia, né, de um comandante da força policial que está vendo aquilo que o povo está fazendo como coisa de bandido. Agora o testemunho de um escritor, Lima Barreto. Havia a poeira de garotos e moleques, havia o vagabundo, o desordeiro profissional, o pequeno burguês, empregado, caixeiro, estudante. Havia emissários públicos descontentes. Todos se misturavam, afrontavam as balas. O motim não tem fisionomia, não tem forma, é improvisado. Então aqui está rebatendo a ideia de que havia um plano da maldade. Não, é como se ele faz, foi espontâneo, foi acontecendo. Propaga-se, espalha-se, mas não se liga. O grupo que opera aqui não tem ligação alguma com o tiroteio de acolá. São independentes. Não há um chefe geral, nem um plano estabelecido. Aqui ele continua falando e tal. Começa-se a discutir, ataca-se o governo, passa o bonde e alguém lembra, vamos queimá-lo. Os outros não refletem e vão colocar fogo no bonde. Essa é a visão do escritor. Então, o que você tem que fazer, obviamente, aí, primeira questão, principais diferenças das duas descrições. E o segundo é a que se deve a diferença entre as descrições. Então, percebe bem quem é que está falando ou escrevendo, né? O primeiro e o segundo. A ideia de movimento organizado, a ideia de movimento espontâneo, as características que você dá aos membros que participam, né? A variedade ou não, e etc. Eu vou, obviamente, colocar aqui isso aqui, a cópia disso lá no seu WhatsApp, mas era legal se você tentasse aí fazer primeiro, para depois comparar. Acho que já deu, tá? Tem alguns detalhes aqui, mas você tem que ir lá para o texto. Faça as atividades complementares e mínimas. Até a próxima.